Em 2020, eu fui demitida de anos numa jurídica, uma área estável, e do nada a pandemia. E com isso, o layoff. Foi devastador. Hoje eu sei que foi o melhor que poderia acontecer comigo. Deixa eu te contar como que eu cheguei até aqui. Sou bacharel em Direito. Eu trabalhei por 7 anos numa empresa de telecomunicações, na área jurídica, administrativa. E assim, gente, não era um emprego, assim, muito difícil, mas eu tava muito acostumada ali, né, digamos assim, bem acomodada, né, e assim, eu não era feliz, tá, vou ser muito sincera pra vocês. Eu não era feliz ali, e eu também não sabia pra onde que eu gostaria de ir, porque é pior ainda, pior do que você não gostar, você não saber pra onde você está indo, né? E aí, gente, veio a pandemia. E com a pandemia veio o layoff. Tinha que resolver a minha vida, o que eu ia fazer. Eu tava desempregada na casa dos meus pais. E eu falei assim, gente, agora, o que eu vou fazer? Eu trabalho desde os 18, né? E eu tava numa situação, assim, que eu tava perdidaça, né? E eu falei, bom, já que eu tô perdidaça, e eu tava com a minha rescisão e tudo, eu fui caçar o quê, gente? Fui caçar terapia. Caçar terapia porque, assim, não tava fácil pra mim, tá? E aí eu fui procurar ajuda psicológica mesmo. E fui pesquisar no mercado, fui entender, fiz teste vocacional, fui entender quem eu era, o que eu gostava, sabe? E nessa pesquisa eu encontrei o design, porque eu sempre gostei da parte de artes, mas eu não queria ser design gráfico. Mas eu amava tecnologia. Eu falei assim, o que une design e tecnologia? O X-Design. Aí eu achei. A outra preocupação era saber se, poxa, eu vou ter que fazer outra graduação, como é que funciona isso, será que... Aí vieram vários serás. E aí eu descobri que não, você pode fazer um curso livre, fazer um projeto real, obviamente, né? Tem que ser real ali, com pessoas reais. E você pode tentar as vagas no mercado. Aí eu falei assim, ótimo, beleza, vou testar. Fiz ex-unicórnio, eu gostei muito de fazer com eles. E depois eu fiz do Design Circuit também, que eu achei assim, até mais não sei se eu posso falar mais técnico, né? Mas assim, ele tava muito voltado pro mercado de trabalho, que eu tava precisando no momento. Então eu fiz o case real e depois eu fui aprofundando nesse outro curso. Eu estudei com força, né? Porque eu só tinha aquela opção, né? Então eu usei a minha rescisão pra poder estudar, sabe? Então, assim, eu levei muito, muito a sério. Eu só fazia isso o tempo todo. Eu acordava pensando em UX, dormia pensando em UX. Então, a minha vida era só isso. Claro que é uma camada de privilégio aqui, né? Que eu não tenho filho pra sustentar, os meus pais aposentados. Então, assim, um contexto muito tranquilo pra poder fazer isso. E a minha rescisão foi o que pagou o meu curso, né? Que não foi barato, inclusive. E aí eu queria indicar pra vocês um livro que me ajudou muito, que é uma leitura muito, muito fácil pra quem tá começando, que é esse daqui, O Design Centrado no Usuário, do O'Reilly. Vale muito a pena se você tá transicionando aí e tá querendo entender mais desse universo. Esse foi o meu primeiro livro. Aí você pode estar me perguntando, tá, você estudou, mas como que você conseguiu um emprego, né? Aí vem a outra parte, que foi o curso do Design Circuit, que me ajudou muito, que foi atualizar o meu LinkedIn, assim, e deixá-lo de forma que os recrutadores me encontrassem. E isso aconteceu. Então, eu organizei o meu LinkedIn, que tava assim, as moscas, né? Não coloquei, estudante de UX. Não, eu já coloquei o cargo que eu queria. Eu coloquei uma capa que não tinha capa, coloquei uma foto bacana. Que mais? Eu coloquei o meu sobre também, porque nesse período que eu tava fazendo um curso que eu fiz com pessoas reais, como eu falei pra vocês, eu trabalhei numa ONG também. Então, assim, gente, não era só um curso, um TCC ali de curso, sabe? Eram pessoas reais, de verdade. Então, isso foi o pulo do gato que eu adquiri experiência para poder ir pro mercado. Assim, gente, não é fácil, né? Que se cria-se uma certa ansiedade, né? Porque afinal de contas você precisa do emprego, você tá tentando ali, você e mais não sei quantos. E fazendo uma observação aqui,
Na época que eu fiz a transição, tava um boom, né, de UX. Então tinha muita vaga, tá? Hoje eu senti em relação àquela época que tem bem menos. Mas, é assim, era vaga até falar chega. Então era a minha oportunidade, eu não podia perder, né? E aí, organizando ali o meu LinkedIn, eu fui encontrada pela maior consultora da América Latina. Consegui fazer entrevista e estou aí há quase 5 anos atuando na área de UX, né? Mais certinho de Product Designer, né? Designer de produto. Que tem uma diferenciação aí, mas assim, é a mesma. Aí você pode estar se perguntando, nossa, foi assim, super fácil? Não, gente, eu ralei muito, tá? Eu tive minhas dificuldades, minhas questões, que eu posso aprofundar em outro vídeo. Mesmo estudando, assim, a realidade e ali os livros são completamente diferentes, tá? Você tem que abrir muitas vezes mão de alguma coisa, você tem que saber negociar, coisa que o curso não te ensina, nenhum curso ensina, é só a realidade ali no vamos ver, sabe? Então, é por isso que é importante ter a experiência, né? Eu fiz pós-graduação pela PUC Minas em UX e agilidade, nesse meio tempo. Fiz intercâmbio com meu marido, eu casei também durante esse período, então aconteceu muita coisa legal na minha vida. Eu sou muito grata a Deus por tudo e assim, tô rumo a essa trajetória. Eu posso dizer que foi muita coragem, né? Porque transicionar, eu fiz 30 anos na época que eu fiz a transição, né? 2020, eu sou de 90, né? Então você imagina, uma mulher de 30 anos transicionando, foi entrando na área de tecnologia, então foi assim, um grande tabu que eu quebrei. Foi muita coragem e eu fui muito apoiada também. Então isso foi o diferencial pra mim e a coragem é o que me move, né? Então, eu sou uma pessoa muito curiosa, sou uma pessoa que... Eu sou brasileira, né, gente? Eu não desisto, né? Na primeira dificuldade, desistir não é comigo. Então, eu fui muito persistente, tive o privilégio de conseguir essa entrevista através do LinkedIn. Então, assim, fiz bons cursos, tive condições, né, emocionais e financeiras de fazer, então isso conta demais. E eu vou deixar aqui pra vocês o link do meu portfólio também, que eu tenho muito orgulho dele, né? Coloquei os meus melhores cases lá pra vocês. Eu comecei no Medium, aí depois eu fui pro Framer, e depois eu posso fazer um vídeo mais falando sobre as ferramentas utilizadas, com o advento aí da IA, como que tá mudando a nossa profissão também, né? Isso eu acho que é muito importante para quem está transicionando agora, nesse momento, com a IA aí, né, gritando nas nossas costas. Não, você não vai perder seu emprego para IA, você só vai perder se você não souber utilizar. A IA é uma ferramenta como qualquer outra, como o Figma, como o Photoshop, enfim, qualquer programa que você usa, que você precisa saber, a IA também. Ela é uma ferramenta, ela não vai ficar no seu lugar. Mas se você utilizá-la adequadamente, você vai sair na frente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilhe aí com um amigo que quer fazer uma transição. E escreva daqui também a sua história. Eu amo ouvir histórias de transição de carreira, pessoas também que estão na área há muito tempo, que têm algo a colaborar também. Um grande beijo e até mais!